prometido, agora sim, eu estou aqui na presença do Dr. Alex Alvarenga, ele que, por sua vez, representa o governo municipal, pessoa de Márcio Hélio Campos, e ele é o procurador jurídico do nosso município. No meu entendimento, não existe dentro desse prédio uma pessoa tão competente para poder esclarecer as pautas ou os pontos que ainda pairam em torno do conteúdo que nós publicamos em nossa página, em nosso site, e tem a ver com o contrato de arbitragem. Como todos sabem muito bem, o motivo que me traz aqui é a pauta muito debatida nas redes sociais, foi muito fomentada, muito debatida. De um lado nós temos as pessoas que fazem e que compõem o esquerdo, do outro lado nós temos as pessoas que credibilizam e acreditam na pessoa de Hélio Márcio Campos, tanto é que o reelegeu, mais de 8.000 votos, 8.300 e alguma coisa, se não me falha a memória. São pessoas que confiam, que acreditam na maneira de governar o nosso município. No meio desse tiroteio nas redes sociais, sobrou para o Dr. Alex e sobrou para mim, que sou acusado de estar produzindo fake news. E do outro lado, tem uma preocupação do Dr. Alex de dar toda a transparência aos atos do governo, e isso compete à pessoa dele. Dr. Alex, muito obrigado. Tá? Já começo, introdutoriamente, perguntando ao senhor a respeito desse contrato, se ele é lícito, se ele passou por todos os trâmites que são necessários para que um contrato não seja questionado. Boa tarde a todos, as pessoas que acompanham o Jornal 15 Minutos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer os esclarecimentos. Acho importante a gente levar a notícia, como você disse, de forma transparente, real, né? E a gente está aqui para tentar esclarecer. Primeiramente, pedir licença também. Vou tentar evitar de usar um linguajar muito técnico, porque nosso objetivo é informar. Se a gente usar uma linguagem técnica, as pessoas não vão entender. Então, aos técnicos, peço a licença. Mas, Joab, então, a primeira pergunta é sobre a licitude do contrato. Né? Eu fiz questão, antes de subir aqui para a gente ter essa conversa, de pegar o contrato lá no nosso setor de fundo das licitações. E há dois pareceres jurídicos nele, assinados por mim, que atestam a licitude desse contrato. Né? Foi um processo licitatório. Tivemos a disputa, 4 empresas disputaram preço a preço o valor da contratação, e como todo processo licitatório, é a forma que a prefeitura contrata os serviços, né, ganha quem tiver o menor preço oferecendo o serviço como ele é necessário. A gente acompanhou, né, as sessões na rede social, a gente está saindo de um período eleitoral, um processo eleitoral que foi muito disputado, o que é excelente. Né? Isso mostra a paridade de forças, né? Isso é muito bom, é democrático, republicano. Mas isso também traz a questão da animosidade. A animosidade ela permanece antes, durante e ainda após o processo eleitoral. Muitas vezes uma notícia divulgada, as pessoas tendem a ler colocando um pouco de si, um pouco das suas emoções na leitura, e faz uma leitura às vezes direcionada a um pensamento político. Isso é natural, é normal do ser humano, não é errado. A gente está habituado com isso, né? Não tem nada de errado. Só que a gente pede que as pessoas tenham um pouco de parcimônia na leitura de notícias e na avaliação da situação, não deixar que isso influencie de forma que a segue para o que está realmente escrito na notícia. Né? Como foi relatado, a Prefeitura Municipal ela contrata de forma diferente do particular. Né? Vou dar um exemplo, né? A gente está em casa, quer contratar um jardineiro para cortar uma grama, a gente procura um jardineiro, liga para ele, marca um horário e paga ele em dinheiro. A gente quer contratar um encanador, da mesma forma. A Prefeitura Municipal, o poder público, né? O governo, a União Federal, funciona um pouco de forma diferente. A gente tem que fazer um processo licitatório, essa pasta é formada, ela é pública, qualquer pessoa pode vir aqui pegar e olhar. Quem ganha é quem oferece o menor preço, como eu disse, pelo serviço, da forma que ele é exigido. E aqui vai uma peculiaridade, dependendo da forma, do tipo de contratação, o pagamento também ele é feito conforme a necessidade do poder público. Existe um tipo de contrato que chama-se registro de preço. O próprio nome já diz, o que a gente faz? A gente registra uma ata, uma lista de serviços,
com preços, e a gente, à medida que for precisando, a gente emite uma autorização de fornecimento, é prestado o serviço ou fornecido o produto, e a partir daí a gente faz o pagamento. Esse caso é exatamente isso da arbitragem. Né? A gente precisa desse contrato, porque os contratos vencem, e normalmente vencem no final do ano. Por isso esse volume de contratos foram feitos agora em dezembro. A gente precisa fazer um apanhado de todos os contratos que estão vencendo, que a gente vai precisar ao longo dos próximos anos, e fazer ou a renovação, se for cabível, porque tem um prazo máximo também que você pode renovar, ou uma nova contratação. No caso aqui foi necessária uma nova contratação. Agora, como eu disse, esse contrato ele só é pago a partir do momento que existe o fornecimento do serviço. E o serviço só é prestado se tiver condições de ser prestado. Nós sabemos que estamos em pandemia, então um jogo de futsal, de futebol, obviamente por agora não será feito. Mas, se em abril, maio, Deus queira, tenhamos aí uma vacina, uma condição de fazer, né, retomar as políticas públicas de esporte aí no município, esse contrato está em vigor, porque senão a gente vai ter que correr, fazer o contrato, publicar edital, demora 45 dias, e às vezes a política pública fica prejudicada pela lentidão. Então a gente já deixa o contrato assinado, pronto para ser executado, se houver condições de ser executado. Nesse primeiro momento fica bem definido, esclarecido que o processo licitatório é lícito, não resta a menor sombra de dúvida, e até mesmo para você que questionou a veracidade da nossa matéria, vale a pena também nesse momento, doutor Alex, reafirmar que o jornal 15 Minutos não tem como objetivo, assim como todo veículo de comunicação sério e criterioso, atribuir qualquer ato ilícito para a maneira de governar do prefeito reeleito Hélio Márcio Campos. Não existe. Não existe, vou olhar para essa Câmara e para aquela ali, não existe nenhuma pretensão nesse sentido. Anteriormente nós estávamos conversando aqui, eu e o doutor Alex, e chegamos a um acordo de que todo o embaraço, ele existe exatamente, isso a gente vai confirmar agora, né? Ele existe basicamente em cima de um adendo que foi replicado ontem nas redes sociais, foi muito replicado isso nas redes sociais ontem, depois posterior ao anúncio, que é aquela nota. Aliás, uma nota que para mim não tem validade, porque todo documento ele só tem validade quando parte da pessoa responsável pelo cargo, ou seja, a sua pessoa. Para mim, a única resposta que é válida, desde o momento da construção dessa matéria, não é outra senão essa que está sendo feita aqui agora, de maneira clara e transparente. E naquele momento, na animosidade, como o senhor mesmo citou, algumas pessoas disseram, não, é fake news. O senhor agora acabou de confirmar para todos nós, em rede nacional, que tudo aquilo que foi dito, só de comigo, que não se trata de fake news, né? Eu li a reportagem hoje, o contrato foi feito. A questão é que as pessoas, ao lerem a notícia e verem que foi feito um contrato de arbitragem no final do ano, entenderam que esse contrato não deveria ter sido feito. Mas no momento nenhum isso foi dito na notícia. Isso só é coisa das pessoas que leem a notícia. Como eu disse, é normal a animosidade, mas eu guardo muito uma frase que o prefeito disse numa entrevista que deu há algumas semanas atrás, logo após o pleito. Não é uma frase dele, é uma frase usual. A partir do momento que foi eleito, o governante governa para todos, ele não governa para um núcleo, para um grupo de pessoas. Mas a gente também precisa contribuir de forma que as pessoas também se sintam como um município só. É claro, a eleição foi disputada, né? Isso aí não tem dúvidas. 2024 é outra eleição, 2022 tem eleição federal, estadual, tudo bem, mas nesse momento a gente é um povo só. Então nós temos que torcer para as coisas darem certo, porque dando certo afeta a rotina de forma benéfica para cada um de nós, dando errado também. Então, assim, o prefeito Hélio Márcio Campos foi eleito democraticamente e está lá fazendo um governo para todos. Mas a gente precisa da compreensão também de todos. É lógico que críticas são naturais e são importantes para a gente. Muitas vezes as críticas nos fazem enxergar coisas que a gente não enxerga. Então, ter oposição e ter críticas é fundamental, tem que ter. Né? Mas a gente não pode deixar isso nos cegar. A gente não quer que as críticas parem. A gente precisa das críticas para fazer um governo democrático e que atenda não só um grupo de pessoas que votaram no Hélio, pessoas que votaram em X ou Y. A gente está aqui para fazer um governo para todos. E todos tem gente que vai criticar. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, que votaram no Hélio, vão ficar cegos e não vão apontar as críticas.
Então, a gente precisa da oposição para falar, olha, isso está errado, vamos repensar essa situação. Só que, como você disse, a gente precisa de uma oposição inteligente. Não uma oposição por oposição. Uma oposição que é oposição porque perdeu uma eleição. Uma oposição porque é oposição porque não gosta do Hélio. Não, a gente precisa de uma oposição porque é melhor para a cidade. Que vai olhar uma situação determinada na área da saúde, da educação, do esporte, da segurança, e vai falar, olha, isso poderia ser melhor dessa forma. Vamos fazer assim? A gente está aqui para ouvir. Né? Agora, quando a gente vê a oposição agindo por oposição, pessoas criticando por criticar, sem fundamento, sem uma fonte, né? A gente, é claro, isso como você disse, esse tipo de linguajar, né? Agora tem mais 4 anos, aguenta aí. Isso não é uma crítica, isso é um deboche, e é um deboche não só do governo, é um deboche contra toda a população. E ofensivo. Ofensivo a todos. E incita a violência. Exatamente. Então, assim, a gente, como eu disse, a eleição ocorreu, acompanhada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tivemos uma eleição disputada, mas democrática e republicana. Agora a gente tem que se unir, temos que ser um povo só, pensar em nós, nas nossas famílias, na nossa cidade, geração de emprego, renda, a gente não sabe o que virá pela frente. Hoje é o último dia do auxílio emergencial, né? Então janeiro é uma incógnita sobre como a economia vai se comportar. É uma dúvida que para o Senado Nacional. Se a gente não tiver unido, forte como cidade, quem vai sofrer a consequência vamos ser eu, você que está ouvindo aí, todos nós. Então a gente precisa ter união agora para a gente passar pelo que vai vir à frente. E é importante também, eu vou te liberar porque eu sei que foi muito custoso, é muito custoso o senhor deixar os seus afazeres para poder atender uma coisa que não é que não seja importante. Obviamente que é importante, a gente entende isso, por isso é que nós estamos aqui. Mas eu quero te liberar o quanto antes. É importante também que no meio de todo essa tempestade que gira em torno desse contrato, esse contrato aqui da arbitragem, a gente também produziu conteúdos que direcionou as ações desse governo. Entre elas, tem um alerta a respeito do prédio do antigo restaurante que está abandonado, diga-se à parte, não é culpa de Hélio Márcio Campos, isso é um retrato de anos. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas já falei isso em momentos anteriores. A praça de eventos do nosso município está sofrendo um desgaste de décadas, se não me falha a memória, de décadas. Mas a ação assertiva do jornalismo fez com que o setor de vetores epidemiológicos pudesse direcionar uma ação para algo muito delicado, que era a questão da piscina, que estava concentrando álcool e colaborando para o desenvolvimento do Aedes aegypti, que é o vetor que propaga a dengue, o chikungunya, todo mundo já conhece. Claro. E esse tipo, eu vi a notícia e nós ficamos 4 anos aqui não resolvemos. Então tem hora que a gente tem que ser sincero. É uma coisa que a gente tem que resolver. Esse tipo de pauta é importante para a gente. Esse tipo de pauta move a gente a querer mudar, a fazer algo diferente. Eu trabalho no setor jurídico, a procuradoria aqui ao lado. Você conhece meu setor ali. Muitas vezes, é muito papel, precisando disso tudo, olhando página por página. Resumindo, é artéria isso aqui. Eu vou lá na praça de eventos e muitas vezes eu não tenho conhecimento do que está acontecendo lá. Se não for por meio do jornalismo, da comunicação, muitas vezes isso não chega para a gente. Aquilo ia passar desapercebido. E é errado. Isso tinha que chegar. Isso tinha que chegar. Tinha que chegar aqui no gabinete do prefeito, tinha que chegar. Então, assim, esse tipo de notícia é um tipo de notícia que é uma crítica construtiva e precisa melhorar. Como você disse, a vigilância vai fazer um trabalho lá, mas mais do que isso, a gente tem que recuperar o local. Então isso chama a atenção da secretaria. Então, assim, ficou 10 anos sem reforma? Ficou, mas ficou 4 que estavam com a gente também, não reformou. Então a gente também tem que ser sincero. Existe uma promessa que eu acho que é uma das principais do Hélio Márcio Campos. Né? Porque Hélio Márcio Campos, a história política dele contrasta com aquele Senado ali. Contrasta, ele faz parte da criação daquele projeto. Você vê as fotos aqui, ó. Exatamente, nós temos aqui a foto. Então eu acho que sobre os ombros dele pesa uma responsabilidade dupla. A primeira de ser um coadjuvante na situação da criação. A segunda, que já vai fazer agora 8 anos, que ele tem essa situação na mão que precisa ser resolvida. Mas, voltando à situação, a matéria foi construída e foi bem direcionada. Outro exemplo, claro, foi a questão dos totens de álcool gel, que também estavam na iminência de ser resolvido, principalmente no bairro Luzia Augusta. Tá?
direcionamos a matéria, encaminhamos para o setor responsável e obtivemos a resposta. Tudo isso é uma promessa, claro, tem um tempo hábil para ser cumprido. Mas já é um ponto positivo no que diz respeito à comunicação exterior dos órgãos de imprensa e também os órgãos executivos. Você entende dessa maneira? É super importante. Essa questão da praça de eventos é uma cobrança que o prefeito tem ao longo dos 4 anos a todos os secretários que passaram na pasta e, novamente, é uma prioridade que ele colocou no plano de governo para os próximos 4. Eu tenho certeza absoluta que a praça de eventos vai ser reformada, vai ser revitalizada, inclusive aquela área lá. E os totens foi outro exemplo que você deu. Esse tipo de notícia é muito importante. A gente tem conhecimento, toma conhecimento e resolve o problema. Como eu disse, é um fator diagnóstico para a gente poder identificar alguns problemas que passa desapercebido. A gente tem que lembrar que a prefeitura são formadas por pessoas erram. A gente tem que evitar o erro, trabalhar para ter a menor quantidade de erros possíveis, mas existem. Quando eles acontecem, a gente precisa de ter gente que aponta o erro, sim, mas aponta com a intenção de corrigir. E não com a intenção de debochar do governo ou debochar da própria população. A gente está aqui para tentar fazer algo diferente, fazer algo melhor, né, para a cidade. A gente depende da imprensa, depende das pessoas, depende dos vereadores, que muitas vezes fazem esse papel, né, inclusive de oposição. A gente tem que ter um respeito muito grande por eles. Eles também fazem parte da construção do governo. Então, Joab, é isso, sabe? A gente está aqui para tentar ajudar. A gente espera que sempre que tiver uma notícia dessa, tiver dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Eu, particularmente, eu tenho meu telefone, estou à disposição para poder esclarecer. A população também, né? Meu gabinete está aqui aberto na Procuradoria. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer contato telefônico, por e-mail, vir aqui, eu estou à disposição para esclarecer. Porque eu faço um compromisso com você, e aqui eu estou colocando meu nome em jogo, que só assina por isso. Todos os processos que passam na minha mesa, todos são lidos, são checados e caminham de acordo com a Constituição da República e as leis federais que regulamentam o tema. A partir do momento que é identificada qualquer tipo de incongruência, às vezes um erro, imediatamente eu paro o processo e mando corrigir. Então, assim, a gente trabalha aqui, o meu setor trabalha aqui com muita seriedade, muita rigidez. E não é porque eu estou te conhecendo agora, tá, doutor Alex? É pelo contato e pelos embates que a gente já teve em termos da noticiabilidade e que, graças a Deus, não nos impeliu para longe um do outro. Pelo contrário, a gente está observando que isso está trazendo para uma proximidade e isso é muito importante. Tá? Eu vou fechar esse momento agora de bate-papo com o doutor Alex Alvarenga, dizendo para você o seguinte, como ele mesmo disse e como eu já disse inúmeras vezes, nós não atribuímos fato noticial inverídico ao governo Hélio Márcio Campos. Todo o cenário controverso que existiu nas redes sociais, debate que aconteceu de ambas as partes, da esquerda e da direita, ele se deu exatamente num adendo que não está lá, ele não está no portal da transparência, que era a questão básica do pagamento e da execução do serviço. O doutor Alex nos esclareceu aqui. O serviço foi contratado, o certame é de quase R$85 mil, mas esse serviço não vai ser pago em hipótese alguma, né, doutor Alex? Enquanto não houver a execução do mesmo. Então isso está garantido, até mesmo porque quem responde, se você não sabe, quem responde por qualquer situação ilícita, está aqui, ó. Então por isso que eu disse, para mim, o que vale mesmo é a opinião desse cara que está aqui na minha frente. E que nunca, tá? Diga-se a parte, nunca fugiu de responder as minhas perguntas ou de me recepcionar aqui no prédio da Prefeitura Municipal para poder esclarecer os pontos. Com isso eu vou terminando por aqui e vou deixar abertas as suas considerações finais, olhando ali para aquela câmera. Agradeço a todos a oportunidade, mais uma vez me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenham, né? A gente está aqui tentando fazer o melhor para todos e para a nossa cidade. Muito obrigado, boa tarde, Joab. Boa tarde, feliz ano novo, muito obrigado. Para todos nós. Tchau, tchau.